está crescendo muito nos apoiadores. Eu acho que é por conta da novidade que a gente traz, que é muito diferenciada desse discurso de sempre, da esquerda liberal, e que propõe um tempo de revolução em São Paulo. Então, quando a gente diz, mas um tempo de revolução, numa cidade só, mas o que é isso, né? Ao invés do pessoal estranhar, as pessoas prestam atenção no que a gente está falando e passam a dizer, pô, mas faz sentido, né? Que é uma ideia de revolução urbana. É evidente que a gente não está dizendo que é possível mudar o mundo só a partir de uma cidade, muito pelo contrário. Nós não estamos dizendo que as políticas públicas não sejam importantes, elas são, mas dentro dos limites do capital, elas não levam a grandes transformações, ou melhor, a transformação nenhuma. E a gente entende que a articulação de uma revolução urbana passa por uma ocupação dos trabalhadores dos seus espaços de produção e de moradia. Então, em primeiro lugar, ele é um projeto revolucionário, porque propõe ocupações, mas não só no sentido de ocupação de imóveis que estejam irregulares ou nada do gênero, a gente está falando da questão da propriedade privada. Bom, aí começa a assustar um pouco alguns setores, que evidentemente preferem programas que sejam um pouco mais simpáticos, né? E que não estejam falando de quebra de propriedade ou de ruptura. E aí acho que vem uma outra diferença da minha campanha e de todos os meus camaradas aí pelo Brasil, pela RB. A gente não tem medo de defender uma propositura que seja absolutamente montada em cima da organização da classe trabalhadora, que eu venho chamando numa esteira de coisas que eu defendo há muito tempo na política e na teoria, que acho que são duas coisas que não se separam, né? Da autogestão articulada dos trabalhadores. É uma autogestão democrática articulada, ou seja, né, uma construção de uma democracia direta que propõe ruptura. Porque também, se a gente só propuser a ruptura sem indicar como chegar taticamente até ela, a preocupação da campanha é falar do aqui e agora. E para falar do aqui e agora, eu não posso só falar assim, que tem que melhorar o hospital, que tem que melhorar a educação, que tem que melhorar a segurança, isso até a direita fala, só que ela não cumpre. Então, a gente tem que mostrar um caminho. E esse caminho, que a gente chama de um caminho da Revolução Brasileira, que é evidente, a gente sempre trata na sua articulação internacional, mas que passa pela organização de cada trabalhador na cidade onde ele mora. Então, quando a gente fala de ocupações de espaço de produção, nós estamos falando das fábricas. Quando a gente está falando dos espaços de moradia, nós estamos falando, né, não só de uma periferia que deva vir para o centro, mas a gente está falando de toda a classe trabalhadora na periferia e no centro, né? E aí é uma articulação daquilo que a gente chama uma revolução urbana em São Paulo, e a ideia de conselhos de base, né, que a gente pode chamar assim, ou de conselhos populares, que são uma coisa muito distinta do que se entende por associações de bairro, né? Quando a gente diz conselhos de bairro, eu tenho visto cada vez mais que, inicialmente, sempre as pessoas acham meio esquisito, e depois, mas como assim? Como funcionaria esse conselho? E claro que não seria ligado ao poder público, mas como momentos autônomos de reunião dos trabalhadores nos seus espaços, de estudo, de trabalho, de moradia, de bairro, de segurança do próprio bairro. Que, claro, né, quando acontece uma revolução socialista, você sabe, toda organização, quando a gente olha para aquele exemplo, que sempre deve ser um referencial, embora não para se importar como modelo, que é a Revolução Cubana, que se organiza, evidentemente, já com o poder central nas suas mãos, após uma guerra civil, evidentemente, mas se organiza por conselhos que fazem a cidade funcionar. Aqui, claro, não seria com a tomada do poder, né, contra o capital, se a gente puder conduzir a isso, melhor ainda, mas não é uma proposta lunática, posta para além do planeta em Marte, é no aqui e agora. E no aqui e agora a gente pode formar conselhos populares que se organizam através da produção dos espaços escolares e dos espaços de moradia, de bairro e das fábricas, ou seja, são 4 níveis. Não é simplesmente uma associação que cuida dos problemas do bairro vinculada à prefeitura. Essa é uma ideia que tem trazido muita gente. A gente também está trazendo muita
novidade no campo, assim, do apoio cultural, né? E claro que precisa estar na prefeitura da cidade para poder articular a cidade como um todo, não basta só um mandato de vereador, que eu acho que é a terceira diferença que a gente traz. A gente não fica prometendo mundos e fundos e que um mandato de vereador vai mudar tudo, mesmo que seja numa cidade tão grande como São Paulo. Que aí vem o quarto ponto, eu acho que é um privilégio poder concorrer a um mandato na cidade de São Paulo, né? Que domina uma parte impressionante do PIB brasileiro, né? Na ordem de um percentual muito importante, e a gente tem também, dentro da discussão dos equipamentos urbanos, né, uma desvinculação de uma política pública totalmente vinculada ao gosto do prefeito, mas esses conselhos de base, né, esses conselhos populares, exerceriam uma pressão que você não corresponde simplesmente a um vereador, a um partido, a um sindicato que já esteja articulado, porque, sinceramente, a configuração da Câmara Municipal de São Paulo é um horror, Cláudio, é um horror, assim, de mandatos de direita e de uma presença da esquerda, evidentemente, mas de uma esquerda mais liberal que a gente pretende aqui estar mudando. Em rápidas palavras, seria nessa direção, né? E a luta do funcionalismo público, a gente está entrando muito na questão da educação, porque o serviço público, a palavra correta é essa, nós somos servidores públicos, eu sou servidora, trabalho numa universidade pública, assim como tem tantos serviços que são prestados à população e que a gente vem dia a dia, a gente não aguenta mais ouvir falar que nós somos os culpados, né, do orçamento não dar conta da cidade. E a gente vem trabalhando muito essa ideia também do serviço público. Tem aí projetos de lei que agora já viraram lei, já passaram na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem a discussão de uma PEC em nível federal para desmontar, para fazer a reforma administrativa e acabar ainda mais com o serviço público. Então, é uma discussão que tem uma visão estratégica nacional, tendo São Paulo como epicentro, acho que isso é importante, é um privilégio poder concorrer aqui, porque o mandato de vereador aqui corresponde quase que a uma cidade inteira, no sentido do que você pode, não é administrar, fazer boa gestão, mas propor uma mudança efetiva junto à população, no sentido popular, mas dos trabalhadores.